muito boa tarde. Ó, você que torce pro Flamengo, quantas vezes já ouviu isso? Davi Luiz tem gol marcante em Copa do Mundo. Davi Luiz já fez gol em Copa do Mundo. Dali, o Davi Luiz já fez gol com a camisa da Seleção Brasileira. É tudo por causa desse golaço aí, nas quartas de final da Copa. Gol! Davi Luiz é o cara! Tempo bom, né? A vida era melhor antes do 7-1. Bom, voltando ao Flamengo, desde que chegou ao clube em 2021, o Davi tentava mais um pouquinho e nada. Mas isso acabou ontem. Bate aí o Davi. Foi o gol da vitória contra o Cruzeiro. O pessoal se empolgou na comemoração. Valeu, Davi. Daqui a pouco eu volto aí para contar o resto do jogo. Ô, Davi, o pessoal na rua já vai te confundir com o Escobar, hein? Olá, muito boa tarde pra você. Grande seu Léo, não perdoou não, né? Mas o importante é que o Davi Luiz fez o gol da vitória contra o Cruzeiro, não é mesmo? Depois de 7 anos, voltou a fazer um gol de falta. Daqui a pouco, o Léo Batista te conta tudinho sobre esse jogo. Domingo tem a final da Copa do Brasil e bora então ao vivo pro Ninho do Urubu, que o Flamengo já vai começar a preparação daqui a pouquinho. Rafael De Angeli tá lá e tá aqui com a gente pra contar tudo. Boa tarde, Rafa. Tudo bem, Débora? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no GE. É exatamente isso. Hoje à tarde, esses jogadores que atuaram contra o Cruzeiro se apresentam aqui no Ninho do Urubu para começar essa preparação para o jogo contra o Galo no próximo domingo. Amanhã também à tarde, treino aqui no Ninho do Urubu e depois o treino no sábado de manhã. Aí no sábado à tarde, o Flamengo viaja para a capital mineira para começar a concentração e aí enfrentar o Atlético no domingo às 4 horas da tarde. Esses jogadores que atuaram ontem contra o Cruzeiro, na vitória por 1-0, vão se encontrar aqui no Ninho com aqueles outros 5 atletas titulares que não viajaram por questões de saúde, né? Estavam se recuperando de dores, de desgaste físico. Jogadores titulares, o Wesley, Léo Ortiz, Gerson, Arrascaeta e Gabigol. Mas a tendência é que todos eles fiquem à disposição do Felipe Luiz para o jogo de domingo. Também tem a chance do Luiz Araújo e do De La Cruz voltarem recuperados e jogarem também no domingo. Quem disse isso foi o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, ontem depois da vitória. Quem entrou em campo ontem foi o Bruno Henrique. O Bruno Henrique está sendo investigado por participar de um esquema de manipulação de apostas esportivas, né? Ele era acusado investigado de ter forçado um cartão amarelo no jogo contra o Santos no ano passado, para perder o próximo jogo e favorecer alguns familiares e amigos. Mas ele é investigado, não é indiciado e, portanto, ele está livre para jogar. Jogou ontem contra o Cruzeiro, atuou bem, colocou uma bola na trave e está disponível para jogar no próximo domingo também, assim como o Pulgar. Bruno Henrique e Pulgar cumpriram suspensão no primeiro jogo da final e agora estão livres para jogar no próximo domingo. Volto com você, Débora. Um abraço. Um abraço para você também, Rafa. Obrigada pelas informações. Vamos continuar acompanhando essa preparação do Flamengo. Ele voltou, hein? Júnior Santos marcou contra o Vasco e mostrou que pode ajudar e muito o Botafogo nessa reta final de temporada. Abraços após um bom trabalho trazem reconhecimento. Mas para quem ficou tanto tempo sem jogar como o Júnior Santos, devolvem uma sensação de pertencimento. Não é fácil eu ficar de fora, sofri bastante, senti muita dor, me esforcei muito, né, para conseguir voltar o mais rápido possível. Até o jogo contra o Vasco foram mais de 3 meses de recuperação de uma cirurgia na tíbia da perna esquerda. Em setembro, Júnior Santos tinha chegado a jogar contra o Grêmio, mas ali as dores atrapalharam. Ele voltou ao departamento médico e só entrou em campo de novo na última terça-feira. Uma readaptação, coloquei um ferro no meu pé. Então, assim, depois disso foi um processo muito doloroso. Teve dias que eu fui pro treino, assim, muito triste, né? Muito abatido. A insegurança levou a pensar que o melhor momento dele na temporada tinha passado, enquanto o time decolava na Libertadores e no Brasileiro. Eu parava em frente ao espelho e dizia, pô, eu tenho que chegar no treino com um sorriso no rosto, porque meus companheiros estão em grande fase, eu não quero passar esse sentimento de tristeza, de frustração para eles. Mas a alegria voltou, e quando a chance apareceu diante do goleiro Léo Jardim do Vasco, ele tinha um plano. No treino eu tinha tido algumas oportunidades parecidas, né, na cara do gol, eu tentava bater forte, eu tentava mirar o gol, e acabei não fazendo o gol. Aí depois eu pensei, pô, não, vou bater fraquinho na bola. E fiz os 2 gols no treino, aí quando eu cheguei ali cara a cara com o goleiro, eu falei, cara, eu só vou dar um toquinho. Júnior! Ele está de volta para a reta final do Botafogo. O impacto do Júnior Santos vem sendo grande na temporada do Botafogo, tanto que ficou sem marcar gols entre junho e novembro e ninguém chegou perto dele na artilharia do time. Tem 19 gols até agora em 2024, a temporada com mais gols na carreira. Savarino e Luiz Henrique vêm atrás com 11 cada. Júnior Santos ainda é o artilheiro da Libertadores com 9. E, em geral, é decisivo. 12 dos 19 gols saíram quando o Botafogo perdia ou empatava. Num momento tão importante do ano, é bom ter um cara desses por perto. Para mim é gratificante voltar e poder marcar novamente com a camisa do Botafogo. Tava na cara
cara dos torcedores. A imagem que o Vasco deixou no clássico contra o Botafogo não foi boa. Fica a lição que você não pode ir na Série A do Campeonato Brasileiro, principalmente contra as equipes que estão na parte de cima, em nenhum minuto você pode oscilar ou errar, porque daí fica muito difícil, você tem que correr atrás o tempo todo. Savarino com a cara do Botafogo, com o jeitão do Botafogo. Mais do que o resultado de 3-0, o que causou preocupação foi o desempenho. É um rolo compressor o time do Botafogo que toca, coloca o Vasco na roda. Uma atuação decepcionante de uma equipe que vinha de 2 vitórias seguidas e ainda tem aspirações no campeonato. A gente tem objetivos assim que são importantes para o Vasco, a gente não pode relaxar esse ponto, porque a gente precisa pontuar, a gente precisa buscar uma Sul-Americana, uma Libertadores. E na luta para conquistar vaga em uma das competições internacionais no ano que vem, o Vasco precisa melhorar o desempenho como visitante no Brasileirão. Até aqui, o time venceu apenas 3 vezes fora de casa em todo o campeonato. No próximo sábado, o adversário será o Fortaleza na Arena Castelão. O Vasco está em 9º lugar, 11 pontos atrás do 6º colocado, que hoje fecha o grupo dos classificados para a Libertadores. E faltam 6 rodadas para o fim do campeonato. Mas a gente continua vivo, né? O Bahia perdeu também, então a gente continua da forma que a gente iniciou a rodada e a gente tem que dar a resposta no próximo jogo. Seguinte, amanhã o Fluminense pega o Internacional em Porto Alegre às 7 horas da noite. Jogo difícil nessa briga para escapar do rebaixamento. O Inter não perde há 13 jogos e o Fluminense não vai ter nenhum desses 6 jogadores aqui que vão cumprir suspensão. Contando o Inter, o Flu tem mais 6 jogos até o fim do campeonato. Acompanha comigo. O Fluminense vai pegar o Fortaleza no Maracanã, depois o Criciúma também em casa. Na sequência tem o Atlético Paranaense fora, o Cuiabá em casa e termina o Brasileirão contra o Palmeiras em São Paulo. O número mágico para escapar do rebaixamento é 45 pontos, ou seja, faltam 8 para o Fluminense. Mas nos últimos anos, nenhum time precisou de tudo isso para escapar. Então, o negócio agora é pontuar e aproveitar principalmente os jogos em casa. No último jogo antes da finalíssima da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro jogou com o time reserva e perdeu para o Atlético Goianiense, lanterna do Brasileirão. Vamos ver como foi? Jogo lá em Goiânia, apenas um gol, o Baralhas tocou e o Janderson marcou no finalzinho da partida para dar vitória para os donos da casa, o Atlético Goianiense. Fala agora de vôlei de praia, porque a Bárbara Ceiro só não imaginava que ia apanhar tanto por causa disso. Aí contra o Cruzeiro. Foi o primeiro jogo do Flamengo depois que veio à tona a suspeita de manipulação de apostas envolvendo o Bruno Henrique. O Flamengo sempre tem semanas conturbadas. O Bruno Henrique foi titular e capitão. Ele sabe que é inocente. Primeiro é até um pedido, né? Pra gente respeitar a presunção da inocência, porque é um dano à imagem dele muito grande e a gente tem plena confiança no Bruno Henrique, porque é um cara íntegro e esperamos que isso possa se resolver o antes possível. O Bruno estava cheio de vontade. Começou com uma jogada individual e o cruzamento para o Plata, que não conseguiu completar. Depois teve esse lançamento do Davi Luiz. O Bruno Henrique ganhou a disputa com o Marlon e mandou na trave. Na trave! O Bruno Henrique apareceu como um foguete lá na área. E essa era uma noite sofrida pro Marlon, hein? O Bruno tem a qualidade, a gente não tem que colocar em causa nenhum momento a qualidade que ele tem. E soube gerir da melhor maneira possível, com experiência, e nos ajudou bastante. E tava bem o Bruno. E no segundo tempo, deu uma mãozinha pro Davi Luiz matar a saudade de um gol de falta, que ele não fazia desde 2017. Foi o Bruno Henrique quem sofreu a falta na entrada da área. Falta de quem? Do Marlon. O Cássio estava preocupado, queria a barreira atenta. Os jogadores deram uns pulinhos ali para tentar atrapalhar o Davi Luiz, que foi malandro, reclamou com o árbitro, bateu rápido e se deu bem. O Davi Luiz pegando todo mundo de surpresa! Reparei por outro ângulo. No momento em que o Davi Luiz está reclamando, a barreira está coladinha. Na hora que ele vai bater, um jogador do Cruzeiro dá um passo para o lado e abre. A barreira andou quando eu fui reclamar pro juiz, eu falei, vai passar por fora. Ele andou e eu vi o espaço e eu bati. E aí foi todo mundo lá comemorar com ele. Não, é mais pelo ambiente, pela conexão que eu tenho com os meninos, com todos os jogadores. É gratificante você poder receber esse carinho. Muito bonito o carinho, mas isso aí deve machucar, né? Inclusive porque essa cabeleira já não é mais tanta cabeleira assim. Ô, Davi, tranquilo. Isso aí é sinal de experiência. O Cruzeiro tentou o empate no chute do Barreal. Soltou o goleiro, Caio Jorge, pra fora, pra fora, pra fora!
Flamengo teve a chance de ficar mais tranquilo nesse escanteio. Alcaraz fez a cobrança e no rebote pegou de primeira. Só que na revisão do VAR, o gol não valeu. Eu não entendi por que esse gol foi anulado. Explica aí, o PC. Na revisão, o VAR considerou corretamente o toque do Marlon como um desvio. Ele estava muito próximo do Alexandre e não teve o controle da bola. A ação não caracterizou a origem de uma nova jogada. Ele estava impedido e o gol foi bem anulado. E aí, o que era para ser um fim de jogo tranquilo, ficou complicado quando o Alan recebeu o segundo amarelo e foi expulso, imagine, nos acréscimos. Foram 3 minutinhos de preocupação, mas o Flamengo segurou a vitória. E a 4ª colocação do Brasileirão. Vitória importante para o Bruno Henrique, para o Davi Luiz e para o Flamengo, que vai para a final da Copa do Brasil um pouco mais leve, né? E é domingo, hein? Fui. O Flamengo derrota o Cruzeiro na Independência. Ah, o seu Léo. Então, no Brasileirão, o Flamengo está em 4º lugar na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, sem precisar disputar aquele mata-mata anterior. O que também garante vaga é o título da Copa do Brasil.